Hoje vou conversar com Tarcísio Mota, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSOL, em visita aos estúdios da Rádio do Comércio. Tarcísio, atualmente, o senhor é professor da rede pública. Como que a sua trajetória política e pessoal, vai te ajudar na campanha, nos seus projetos? Bom, eu sou professor, sou professor de rede pública, fui professor de várias redes municipais, sou professor hoje da rede federal. Então eu tenho um conhecimento sobre a questão da educação que é fundamental e como fui diretor do CEP, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, sempre discuti muito a questão do orçamento público, do planejamento e das políticas públicas estaduais. Essa vivência, essa história me credencia a pensar os problemas não só da educação, mas também a questão da forma política de resolver grande parte dos problemas que o cidadão do Rio de Janeiro hoje vive, na saúde, na segurança, no transporte. Além disso, é claro, ninguém governa sozinho, E o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, tem nos mandatos do Chico Alencar, do Marcelo Freixo, do Jean Willis, muita experiência e muita capacidade técnica para que a gente possa administrar o Estado da melhor forma possível. O que a gente não quer é a experiência deles, que administraram tão mal durante esse tempo todo. A educação é uma questão que ela é nacional, mas aí voltado para o Estado, para o governo do Estado, como que o senhor enxerga os pilares que precisam ser modificados ou melhorados e também a questão do funcionalismo público? Sim, o primeiro momento é investir mais em educação. Nos últimos 8 anos, o governo do Estado investiu apenas o mínimo que é obrigado por lei. E para nós, a educação não pode ser tratada com o mínimo, a gente precisa investir muito mais. Nosso entendimento é que nós precisamos chegar a 35% do orçamento investido em educação. Atualmente se investe 25%. Isso significa a possibilidade de fazer uma revolução na educação, com mais valorização dos servidores, com plano de carreira unificado, com tempo de planejamento para professores, com inclusive os 30 horas para os funcionários administrativos e a possibilidade de que o professor trabalhe numa só escola e, portanto, possa se dedicar para aquela escola e melhore a qualidade da educação. No nosso entendimento, os pilares para uma boa educação são autonomia pedagógica, que é valorizar e formar e valorizar a formação do professor e não aquelas provas padronizadas que matam a criatividade de qualquer escola, gestão democrática e valorização dos servidores. Nosso entendimento, por exemplo, para completar essa resposta, é de que é preciso ter database. O servidor público estadual precisa ter o direito ao reajuste salarial anual, como todo servidor, como todo trabalhador da iniciativa privada. No estado do Rio, ela também é uma questão muito trabalhada, muito falada ultimamente, até pelo não funcionamento. Como o senhor enxerga essa questão, principalmente com as UPPs nas capitais e também as questões no interior do estado, Sim, a UPP não é uma política de segurança, é uma política de controle de determinados territórios, enquanto outros ficam deixados de lado. Nosso entendimento, a política de segurança deve ser radicalmente transformada e deve ser pensada a partir de 2 outros pilares. De um lado, a questão da utilização da inteligência e do foco na questão dos índices e do combate ao tráfico de armas, que é exatamente aquilo que mata as pessoas e que o Rio de Janeiro investe muito pouco na fiscalização e no combate ao tráfico de armas, que é o elemento central. Num segundo momento, a formação de uma nova polícia. A gente precisa reformar os estatutos da polícia, garantindo medidas que sejam de desmilitarização da polícia e que possam fazer uma formação voltada para a democracia e para a garantia de direitos. A polícia do Rio de Janeiro é a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre no mundo. E nem por isso nós estamos num lugar mais seguro. Portanto, é preciso reformar a polícia e é preciso reformar a própria política de segurança para garantir a liberdade das pessoas. Esse é o sentido de uma política de segurança democrática. Nas últimas manifestações, a gente viu diferenciados tipos de apelos da população mesmo. E o principal deles foi em relação ao transporte e à mobilidade urbana. Como que o senhor enxerga essa questão? A gente aqui no interior do estado, a gente também já tem um problema com isso, que são as passagens muito altas para a quantidade de moradores mesmo nas cidades. Como vocês enxergam essa questão da mobilidade e da ocupação mesmo do espaço pela sociedade? A primeira coisa fundamental é não ter o rabo preso com as empresas de ônibus que financiam as campanhas de muitos dos candidatos que aí estão. Nossa candidatura não aceita doação de empresários exatamente para que possa ter no governo autonomia para garantir as políticas que são necessárias. Nosso entendimento, como governador e, portanto, tratando do transporte intermunicipal, do transporte estadual, barcas, metrô e trens também na região metropolitana do Rio de Janeiro, é que nós precisamos usar o ICMS da gasolina e o IPVA como forma de baixar o preço das tarifas de ônibus, tarifas de metrô, trem, barcas, no caminho da tarifa zero. A gente pretende criar uma fundação, um fundo estadual de transportes e uma empresa pública de transportes, revendo todos os contratos entre o governo e as empresas para garantir transporte como direito da população. Agora o senhor fica livre para falar das suas colocações, principalmente no interior do
Então, eu acho que é fundamental que a população entenda que os 4 candidatos que estão mais bem colocados hoje nas pesquisas representam o mesmo modelo de desenvolvimento. Eles são uma mesmice, eles são mais do mesmo. O pessoal apresenta uma alternativa real, uma alternativa que, sem o financiamento de grandes empresas, radicalmente democrático, um partido formado por aqueles que não se venderam nem se renderam à velha política, o pessoal está apresentando uma alternativa real. Conheça os projetos do pessoal, conheça nossos projetos, visite, né, nossa página na internet, nossa página no Facebook, conheça e acredite, nada deve parecer impossível de mudar e existe alternativa porque só a luta muda a vida. E só mais uma falinha sobre o interior do estado, né? Como que o senhor enxerga aqui a gente, quais são os propósitos? O estado do Rio tem sido governado de forma em que existem regiões que são privilegiadas e outras regiões que são descartadas. Isso precisa mudar radicalmente na forma de gestão. A gestão radicalmente democrática, que tem inclusive orçamento participativo, precisa contar com centros de planejamento regionais com participação da sociedade civil organizada. Isso significa garantia de quem está aqui no sul do estado, quem está na região do Médio Paraíba, ter a capacidade de influir nas políticas públicas e decidir para onde vai o dinheiro público, que é dinheiro de todos nós. Isso significa a garantia de direitos para todos e todas, e é isso que a gente espera. O Estado deve existir para garantir os direitos da população. E só para não esquecer, meu número é 50, lá no dia da eleição. Se você gostou, vote 50. Obrigado. Conversei com Tarcísio Mota, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSOL. Eleições 2014 é na Comércio.